Olá, nós estamos estudando um tema muito importante. Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre inteligência espiritual. Esse tema que está fundamentado, tem base científica e também tem base bíblica para ele. A nossa base bíblica, quem vai nos instruir quanto a esse tema é o apóstolo Paulo. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos aprender dois princípios muito importantes para elevar o nosso nível de inteligência espiritual. O primeiro princípio abordado pelo apóstolo Paulo é o do autoconhecimento. Nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que nós não tínhamos méritos algum para atingir a salvação, para alcançar a salvação, que realmente foi uma graça, um favor imerecido. Nem eu e nem você fazíamos jus ao cumprimento da lei, em toda a sua completude. Então, todos nós estávamos inelegíveis. Mas o Senhor Jesus Cristo rasgou a cédula. Ele cravou essa cédula lá na cruz, que nos tornava inelegíveis e nos tornou elegíveis, eleitos para fazer parte de um corpo, do qual ele é o cabeça. Então, esse primeiro princípio, que é do autoconhecimento, ele nos leva a refletir sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas fragilidades, nos leva a entender que é só através de Cristo. E olha, não pense que isso é só para quem está começando na caminhada, quem está descobrindo agora a caminhada cristã, não. No decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vivência, nós começamos a acostumar com as legalidades impostas pela religiosidade. E nós começamos a achar que é por conta do nosso tempo de casa, é por conta das muitas obras, é por conta de muitas coisas que fazemos. E é por isso que Jesus conta uma parábola, e nessa parábola, ao finalizar, ele vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz um monte de coisas que o teu nome me dá autoridade para fazer. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: olha, aparta de mim, porque eu não te conheço. Então é muito importante esse autoconhecimento. É muito importante entendermos que não é por conta das nossas obras, não é por conta do nosso tempo de igreja, da carteirinha de membro, não. Não é por conta de nada disso. É por conta da graça, é por conta do favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, definitivamente não, mas fomos alcançados, fomos escolhidos, adquiridos por Ele e nos tornamos eleitos. E por conta dele tivemos livre acesso ao Pai. E o primeiro princípio já nos leva para o segundo. O segundo princípio é desenvolver visão holística. Visão holística significa visão do todo. Entender que, por conta dele, eu fui eleito e eu faço parte de um corpo. Ele é o cabeça, mas eu faço parte desse corpo. E como parte desse corpo, eu tenho responsabilidades de manter esse corpo saudável. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que você é luz. E ele vai falar: olha, uma luz ela não pode ficar embaixo. Uma luz ela fica em cima para quê? Para cumprir o papel dela, que é iluminar o caminho do outro. Ou seja, você tem uma responsabilidade muito grande. A visão holística te faz ver o todo e te dá uma responsabilidade muito grande de manter esse corpo saudável, no que compete a você. Por isso que Paulo nos ensina que quando depender de nós, devemos ter paz com todos, porque há sobre nós a responsabilidade de ser luz para o outro. Há em nós a responsabilidade de manter o corpo de Cristo saudável. E tem muita gente adoecendo o corpo de Cristo. Tem muita gente que, em vez de ser luz, tem sido pedra de tropeço. Então, o autoconhecimento vai te fazer analisar quem você tem sido. E a visão holística vai te fazer entender a sua missão dentro do corpo. Há dons e habilidades que foram concedidos a você para o desenvolvimento, para o crescimento do corpo. Então, entendeu como esses dois princípios são muito importantes para o seu crescimento espiritual?
Com eles, analisando bem, você poderá desenvolver, crescer em conhecimento de Deus. E tenho certeza que aplicando, você estará contribuindo muito para o ambiente no qual você vai estar inserido. Porque o corpo de Cristo não é só a igreja. Aí na sua casa há um corpo de Cristo. E como você tem sido membro desse corpo de Cristo aí na sua casa? Você tem sido luz na sua casa? Às vezes é fácil ser luz lá na igreja, né? Tá tudo iluminado, todo mundo é luz. É muito fácil ser luz lá. Mas e ser luz dentro de casa? Iluminar o caminho dos outros, entender o processo pelo qual cada um está passando, compreender os processos pelos quais nós também passamos. O autoconhecimento me leva a isso, me faz entender que todas as coisas, elas fazem parte de um projeto de Deus e elas estão cooperando para o meu desenvolvimento e crescimento. Então, o autoconhecimento me faz entender as minhas fragilidades e me faz compreender que é em Cristo que eu estou amparada e que por conta de Cristo eu tenho livre acesso, não há nada que me condene. Eu entro na presença de Deus com ousadia, isso significa que o outro também, se a minha cédula, que me tornava inelegível, foi rasgada, a do outro também foi rasgada, ele também tem o mesmo acesso. Então isso me faz avaliar, né, a minha espiritualidade de uma outra forma. E por isso eu desejo que você compreenda a importância desses dois princípios nesta manhã. Estaremos abordando outros princípios posteriormente, mas entender esses dois é de fundamental importância. Entender que temos nossas fraquezas e é por Cristo que nós atingimos esse nível tão elevado, esse acesso direto ao Pai e atingimos riquezas que nos dão autoridade para entrarmos na presença de Deus e receber dele heranças que foram conquistadas por Cristo na cruz e nos faz compreender também, né, que somos parte de um corpo e como parte de um corpo nós temos um papel bem definido para desenvolver nesse corpo. Que o Senhor venha te abençoar nesta manhã. Eu vou orar por você, pedindo ao Senhor que te ajude, que nos ajude, né, a prosseguir em nossa caminhada, sendo luz, sendo alguém que está contribuindo para o crescimento da obra, sendo alguém que está espalhando esse bom perfume de Cristo, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de Deus a partir da minha e da sua vida. Então vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, Pai, nós aprendemos tanto contigo e com a tua palavra. Nesta carta escrita por Paulo aos nossos irmãos ali em Colossenses, em Colosso, nós aprendemos, Pai, que nós podemos sim fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nós aprendemos sim que não adianta ser luz se nós não cumprirmos o papel de iluminar o caminho do outro, de que não adianta, Senhor, nós fluirmos em todos os dons se nós não conseguirmos auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. Compreender, Senhor, a visão holística nos leva a entender que nós temos responsabilidades dentro do corpo de Cristo e que nós não podemos, em hipótese alguma, delegar essa responsabilidade que é nossa para outra pessoa. Nós não podemos delegar, Senhor, para o líder da nossa igreja. Nós não podemos delegar, Senhor, para os que estão dentro da nossa casa. É responsabilidade nossa. Cumpre a nós um papel dentro do teu corpo. Nos ajuda, Senhor, a compreender a importância de desempenharmos bem esse papel para atingirmos esse nível de crescimento, de elevação espiritual que o Senhor projetou para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a analisar as nossas fraquezas, a entendermos, Senhor, que em nós mesmos não há mérito algum, mas tudo que temos é obra dessa graça, desse favor imerecido. Não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Não merecíamos, mas fomos escolhidos. E o Senhor Jesus Cristo nos tornou elegíveis. E o nosso coração nesta manhã se enche de gratidão. Te pedimos, Senhor, que torne essa palavra real para nós, que nos ajude a colocá-la em prática nos dias de hoje,
Que possamos, Senhor, começar a analisar a nossa vida, analisar os meios, Senhor, nos quais relacionamos e entendermos a importância do nosso papel. Nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, nos ajude nas nossas fragilidades. Nós sabemos que o Senhor conhece cada uma delas. Nós sabemos que elas estão diante do Senhor. E nesta manhã nós te pedimos que nos ajude a identificá-las e olhar para ti como a nossa fonte de força. É o Senhor quem nos fortalece. E é em ti, ó Deus, que nós podemos todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe sua casa e te dê aí uma semana de bênçãos, uma semana de crescimento, uma semana de elevação aí. Que o Senhor te abençoe ricamente. É o que eu desejo para você nesta manhã. Fiquem com Deus.